amados em Cristo, a reflexão de hoje é sobre o seguinte: mediante a fé em Cristo, somos filhos de Deus. E diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 23 a 29. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vejam só que palavras, com o objetivo de nos firmarmos em Cristo. E o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, estava preocupado e de certa forma aflito com os seus queridos irmãos e irmãs da congregação da Galácia. A maioria dos convertidos à fé cristã era de origem gentílica. Pela pregação do apóstolo, o Espírito Santo pôde operar grandemente, levando-os a receber e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Muitos deles, porém, estavam adotando, devido a conselhos, pensamentos, posturas e comportamentos sugeridos por alguns mestres judaizantes, dentre os quais a observância da lei judaica, tanto moral quanto ritual, e aí a circuncisão. O que levou o apóstolo Paulo a escrever a carta aos Gálatas. E assim então o apóstolo, no capítulo 3, versículo 23, escreve que o propósito da lei, isto é, o Antigo Testamento, a Torá, era conduzir as pessoas à fé. Antes da era do Evangelho, antes da vinda de Jesus ao mundo, em seu nascimento humilde em Belém, como menino Deus, o Emmanuel, Deus conosco, que cresceu, tornando-se homem Deus, conhecido em sua sabedoria, autoridade no seu modo de ensinar, poderoso em seus milagres, e que também humilhou-se ao ponto de tomar sobre si os pecados da humanidade, os nossos pecados, se entregando ao sofrimento e morte na cruz em nosso lugar, e depois de ter ressuscitado no terceiro dia, visto por muitas pessoas, e que subiu ao céu e, conforme prometido, enviou o seu Espírito Santo, que levou os apóstolos à pregação da fé na redenção em Cristo. Assim, o apóstolo Paulo aponta que o propósito de Deus ao impor essa abrangente custódia nas leis do Antigo Testamento era em si o próprio cuidado e o amor e a misericórdia de Deus para com o seu povo, que aguardavam o Redentor, o Messias, para o conduzir então ao futuro tempo do Novo Testamento, quando o Messias nasceria para livrá-los destas leis que de uma vez por todas então foram cumpridas em Jesus Cristo. O
que era fácil observar, então, naquilo que Jesus ensinou e empreendeu para salvar o pecador. Assim também, ainda hoje, a lei de Deus, que também está presente no Novo Testamento, tem o propósito de direcionar as pessoas para a salvação em Cristo, visto que ela age e trabalha no sentido de apontar o pecado ao coração do ser humano, mostrando-lhe sua insuficiência e inabilidade em relação à santa vontade e à santa justiça de Deus. Quando o coração humano é atingido desta forma pela pregação da lei, então a boa nova do Evangelho, sob o poder do Espírito Santo, opera a fé na justiça da obra salvadora de Jesus Cristo e assegura ao fiel a sua salvação. A lei, portanto, é apenas preparatória quando aponta para o pecado. Quando a fé chega pelo poder do Evangelho e toma conta de nossa vida pela ação do Espírito Santo, acontece em nós o que a nova vida em Cristo nos proporciona: maturidade de fé. Passamos a ser movidos pelo amor de Deus que dispensa a lei, pois passamos a agir em gratidão por tudo aquilo que Deus nos proporciona em Cristo Jesus, e isso especialmente, então, é alcançado pelo batismo, como afirma o apóstolo Paulo, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nisso tudo, o apóstolo Paulo enfatiza o que, aliás, já havia dito, que pertencer à linhagem de Abraão não é algo determinado pela descendência física, biológica, e sim pela fé. Os judaizantes não podem exigir nada mais dos gentios além daquilo que é exigido dos judeus, isto é, uma fé verdadeira e viva, firmada no Senhor Jesus Cristo, pela qual recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Pois onde alguém se torna uma nova pessoa no batismo e se reveste de Cristo, não há acepção de pessoas. Em Cristo todos somos um, porque há somente um corpo, um Espírito, uma só esperança da vocação de todos, um só e o mesmo Evangelho, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, um só Cristo e Senhor de todos, a quem devemos nos apegar mediante o poder do Evangelho. Por isso, cantamos. Segurança sou de Jesus, esteja desfrutando o brilho da luz. Somos Jesus, Deus de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha
assim possamos ter essa disposição que vem do próprio Deus em louvá-lo, firmes nas promessas que Ele então assim tem para conosco.